Meus irmãos, saudações em Cristo, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, nesta plataforma de relacionamento do Ministério Sandro Fontoura. Antes de nós estarmos meditando na Palavra de Deus, não se esqueça, você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Você que já é inscrito, compartilhe, dê o seu like, acione o sininho, porque só assim você será notificado todas as vezes que por aqui nós lançarmos vídeos novos. Eu peço a licença para entrar no seu lar com esta palavra que tem transformado corações, tem renovado vidas, tem curado o sentimento da alma e tem capacitado pessoas a chegarem na presença de Deus. O tema da nossa mensagem neste dia é Perdido no Monte com Deus. Veja bem, olha o tema, Perdido no Monte com Deus. É interessante, vale a pena permanecer conosco, até daqui a pouco mais. Palavra de Deus para os nossos corações. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19, versículos de número 13 e 14, que nos diz assim a palavra do Senhor. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só. E procuram tirar-me a vida. Meus irmãos, o texto da palavra de Deus que ora acabamos de ler nos mostra o momento em que um dos maiores profetas do Antigo Testamento, chamado Elias, está no Monte Horebe, conhecido também como Monte Sinai. Existem comparações entre Elias e Moisés no Monte Sinai. Por exemplo, Moisés, ele foi convocado por Deus a subir o Monte Sinai. Elias não foi convocado por Deus. Elias estava se escondendo por conta de uma perseguição proposta por Jezabel, mulher de Acabe. A Bíblia nos mostra que este homem chamado Elias, ele abriu o Rio Jordão com uma capa. Quando ele fere as águas do Jordão, ela se abre. A Bíblia nos mostra que Moisés, com um cajado, abre o Mar Vermelho. A Bíblia nos mostra que Elias, depois de estar debaixo de um pé de zimbro, ele caminha 40 dias, 40 noites e chega neste monte, depois de ser servido por um anjo que levou até a sua presença pão e água. A Bíblia diz que Moisés ficou neste monte durante 40 dias, 40 noites.
A Bíblia diz que Moisés, quando subiu no monte, o monte fumegava, ouviu-se o clangor de uma buzina, uma nuvem espessa veio sobre o alto do monte. Houve e aconteceu manifestações. Elias, quando ele sai da caverna, e diz a Bíblia que Deus o chama para fora da caverna, ele também vê as manifestações. Passa o vento, passa um terremoto, passa também o fogo. E diz a Bíblia que naquelas manifestações Deus não estava, mas sim, Deus vem e fala com Elias através de uma voz mansa e delicada. Mas por que Elias estava nesse monte perdido na presença de Deus? A palavra de Deus nos mostra que há poucos dias atrás este homem tinha provocado os profetas de Baal, 450 profetas, mais 400 profetas de Azera, e diz a palavra de Deus que num desafio no Monte Carmelo, ele ora a Deus e fogo desce do céu. E Deus dá uma resposta para Elias e para a nação de Israel. A Bíblia diz que naqueles dias eram dias de apostasia, naqueles dias eram dias de idolatria. E tem um teólogo, eu achei muito interessante quando eu li isso, um teólogo americano que diz que Jezabel, ela simbolizava o diabo de saia. Porque esta mulher colocou a nação de Israel diante dos ídolos. Quem se colocava contra as suas ordens, ela mandava matar e tinha autoridade para levantar falsas testemunhas para executar os seus planos diabólicos. Era uma mulher dominante por detrás do trono. A palavra de Deus nos mostra que Elias ele foi chamado de um lugar que, segundo a tradição, se chamava Tisbé, um vilarejo, uma cidade muito pequena, um povoado que ficava na província de Gileade. Deus chama ele para profetizar contra este reino, contrariando tudo quanto Acabe fazia, ao ponto de chegar ao momento em que Acabe chama Elias e fala: é tu que tem perturbado Israel com essas mensagens que tu alega vir de Deus? Quando ele fala isso para Elias, ele está dizendo: é tu que tem perturbado os moradores da terra? É tu que perturba os nossos planos? É tu que perturba o que nós fizemos? E Elias dá uma resposta muito dura, dizendo: eu não perturbo ninguém. Quem está perturbando a terra é tu e a tua casa com os teus pecados. Elias era esse homem de autoridade. Ele comparece diante de Acabe e de Jezabel e diz que o céu está fechado e não desce chuva e nem orvalho sobre a terra num período de 3 anos. Na contrapartida, Joséfo chega a afirmar que um profeta chamado Meandro, ele também profetiza uma seca de 1 ano e logo depois ele profetiza que viria chuva. E esse profeta era próximo do pai de Jezabel e havia um confronto naquela época do falso profeta e o verdadeiro profeta, semelhante aos dias de hoje. Tem pessoas que defendem a palavra dentro de um padrão bíblico e doutrinário, outros que vivem aventurando-se da fé. Mas Elias, ele quando profetiza, o céu se fecha,
Deus começa a preservá-lo debaixo da sua presença. Manda ele para a beira de um ribeiro, ali o sustenta através dos corvos, que levavam para ele pão e carne todos os dias. A palavra de Deus nos diz que depois que o ribeiro secou, Deus levantou uma viúva para cuidar de Elias. Não obstante a tudo isso, Elias, quando ele comparece no Monte Carmelo, ele ora, fogo desce do céu em resposta à sua oração. Ele mata os falsos profetas e naquele dia a ira de Jezabel se acende e ela coloca no seu coração o desejo de matar o profeta. Ela manda um mensageiro até a presença deste homem de Deus dizendo que ele morreria. E a notícia dela foi tão forte que a palavra de Deus nos mostra que Elias temeu pela sua própria vida. E ele temendo, ele se preocupa em preservar a vida do moço que lhe acompanhava nas suas caminhadas, que lhe acompanhava durante o seu período profético. Diz a Bíblia que ele sai de Jezreel e ele vai até Berseba e lá ele deixa o seu moço. Saindo de Berseba, ele vai pelo caminho do deserto e ele começa a viver um período que muitos teólogos defendem como o período da depressão. Ele vai pelo isolamento, ele se isola, ele não quer companhia de ninguém, ele deixa o seu moço em Berseba, ele fica sozinho, ele vai para um lugar deserto. E no deserto ele encontra um pé de zimbro e ele entra para debaixo do pé de zimbro. E debaixo desse pé de zimbro ele deita, ele dorme e quando ele acorda, o anjo do Senhor aparece levando pão e água e este anjo fala para Elias: levanta, come e bebe, porque muito longa é a tua caminhada. Elias já tinha orado, ele já tinha dito para Deus: já basta, porque eu não sou melhor do que os meus pais. E Elias, naquele dia, ele pede a morte para Deus. Imagina, observe bem o processo. Isolamento, vai para o deserto, não quer companhia de ninguém, se deita, dorme, acorda, não quer comer, não quer beber, pede a morte. Todo o processo de uma pessoa depressiva. Existe uma ação sobrenatural e Deus manda o seu anjo. Quando ele levanta, ele resolve obedecer à voz do anjo. Ele come e bebe e volta a dormir. O anjo torna a despertá-lo e ordena que ele coma e beba, porque muito longa ainda é a sua caminhada. E diz a Bíblia que ele levanta, come e bebe, e na força daquela comida e daquela bebida, ele caminha 40 dias, 40 noites, e sobe ao Monte Horebe, ao Monte Sinai, ao Monte de Deus. É interessante, e como eu gosto destas coisas à luz das Escrituras. Deus tira esse homem debaixo de um pé de zimbro onde ele está pedindo a morte. E através de uma ação sobrenatural o conduz pelo caminho do deserto. E ele caminha 40 dias, 40 noites. Ele está fugindo de Jezabel. Ele chega no Monte Horebe, que é conhecido como o Monte de Deus. Ele entra lá para dentro de uma caverna. E para Elias era o fim. Para Elias, ele não tinha mais nada por fazer. Aí vem a palavra do Senhor, quando ele entra para dentro da caverna e passa ali uma noite. Deus chega na porta da caverna e fala: o que tu fazes aqui, Elias?
Quando Deus faz essa pergunta para Elias, Deus estava dizendo para o profeta: aqui não é o teu lugar. O que tu está fazendo aqui? Por que tu se escondeu nesta caverna? Tem pessoas que estão sofrendo por desobedecerem à voz de Deus. Você está vivendo o que você está vivendo por desobediência. O que tu está fazendo aqui? Eu não mandei você vir para cá. Você veio porque você quis. Quando Deus mandou Moisés, Deus cuidou de Moisés. Deus não mandou Elias para lá. Ele poderia, na força daquela comida e daquela bebida, voltar pelo caminho aonde ele tinha vindo, ele voltar de volta e retomar novamente o processo do seu ministério e desenvolver com autoridade e poder o chamado que Deus lhe confiara. Ele sai debaixo de um pé de zimbro e vai para dentro de uma caverna. Debaixo do pé de zimbro, ele quer a morte. Na caverna, ele não quer fazer mais nada. Deus chama ele e fala: Elias, sai desta caverna e se coloca diante da minha presença nesse monte. E diz a Bíblia que Deus manda o vento, terremoto, fogo. Deus manda as suas manifestações. E de repente vem uma voz mansa e suave. E Deus lhe pergunta novamente: o que tu fazes aqui, Elias? E Elias então dá uma resposta para Deus, dizendo: eu tenho sido extremamente zeloso ao Senhor Deus dos exércitos. Observem bem, ele fala dele. Eu tenho sido extremamente zeloso ao Senhor. Mas os filhos de Israel, quando ele está falando dele mesmo, está tudo certo. Mas quando ele começa a falar dos outros, aí é que vem o problema. Tem pessoas que erram e pecam. Tem pessoas que saem da presença de Deus. Eu estou dentro dos lares ministrando esta palavra e você deve conhecer muitos desviados que um dia conheceram o poder de Deus, viveram debaixo da plenitude dos céus, foram testemunhas de milagres, foram batizados com o Espírito Santo, viveram dentro de um lar cristão. E por suas atitudes e comportamentos, resolveram andar pelo caminho do seu próprio coração, deixando Deus de lado e seguindo os desejos da sua própria carne. E infelizmente o ser humano tem esta capacidade de tentar justificar os seus erros mostrando os erros alheios. E foi o que Elias quis fazer. Eu sou zeloso, mas os filhos de Israel, eles deixaram a aliança que fizeram contigo. Eles derrubaram os teus altares, mataram os profetas ao fio da espada. E eu fiquei só. Olha o que ele fala para Deus. E eu fiquei só. E agora estão procurando me matar também. Agora eu te faço uma pergunta. Estar no monte de Deus, ver as manifestações de Deus, ter a presença de Deus, que está conversando com ele, perguntando o que tu fazes aqui. Ele dá resposta para Deus dizendo que está só? Será que a presença de Deus não seria suficiente para a vida daquele homem? Provou o milagre do ribeiro do Querite,
com os corvos, provou de milagre na casa da viúva, provou de milagre no Monte Carmelo. E ele esquecera que alguns dias atrás ele tinha encontrado com um homem chamado Obadias, que trabalhava dentro do palácio de Acabe, e que lhe dissera: eu escondi 100 profetas nas cavernas e preservei a vida deles, porque Acabe e Jezabel procuravam os destruir. E no momento que ele fala isso para Deus, Deus diz para ele: Elias, desce desse monte e volta pelo caminho por onde tu vieste. Olha que interessante. Deus está falando com alguém que tenta terceirizar a culpa. Assuma os teus erros. Deus quer ver a sinceridade do teu coração. E assim como Deus falou para Elias, Deus manda eu te falar nesse dia. Você precisa voltar pelo caminho por onde um dia tu passou. Porque a obra de Deus na tua vida não ficará por metade. Deus fala: volta pelo caminho por onde tu vieste, porque ainda tu vai ungir o rei de Israel, um rei na Síria e um profeta que eu já levantei para colocar no teu lugar, o profeta Eliseu. E quando Deus vai concluir o que Ele tem planejado para a vida desse homem, Ele fala o seguinte: Elias, deixa eu te dizer, tu diz que tu és o único zeloso, só tu tem altar, só tu está em aliança, todos morreram ao fio da espada, somente tu restou e agora estão procurando te matar. Eu quero te dizer que eu, Senhor, eu tenho 7.000 joelhos que não se prostraram. 7.000 joelhos que não negaram a existência de Deus. Elias estava no vitimismo, se achando ser o único, se achando ser o melhor, e Deus tira a máscara, falando: eu tenho 7.000. Deus tinha 7.000, Obadias tinha 100 na caverna. Só aí 7.100, escondidos, preservados, guardados, sendo fiéis, não negociando os altares com os altares de Baal, não se submetendo às ordens de Jezabel, não batendo continência para Acabe. Eu, o Senhor, tenho 7.000 ainda. Obadias tinha 100 nas cavernas. Se você acha que um homem não pode ficar perdido num monte com Deus, pode sim. Elias estava totalmente perdido no monte com Deus. Deus presente e ele perdido. Quantas pessoas que Deus hoje está chamando que estão completamente perdidas? Elias teve uma oportunidade. Deus fala para ele: já que tu acha que tu é o único, que ninguém mais tem aliança, que ninguém mais tem altar, eu não desisti de você. Eu tenho ainda algo para realizar pelas tuas mãos. Eu vou te dar a capacidade de ungir reis, de ungir profetas. Ó Deus maravilhoso é esse, que no momento em que nós desanimamos, que nós desistimos, Ele não desiste. Eu, observando a vida de Elias, eu entendo algo muito importante. Depois de passar por um período depressivo, ele vê as manifestações de Deus e no momento que Deus fala com uma voz mansa e suave, Deus toca o coração deste homem. No momento em que Deus fala: eu ainda tenho uma unção para te dar.
tu ainda vai ungir reis, tu vai ungir profeta. Isso é maravilhoso. Eu tenho certeza que de repente eu estou falando com alguém nesse dia que já havia desistido de tudo. E dentro do teu coração, você observando a fé dos outros, você pensou consigo mesmo, ninguém tem mais altar, ninguém mais tem aliança, ninguém mais é zeloso. E a verdade é, nós vivemos uma libertinagem espiritual, um evangelho de negócios, um evangelho deturpado. As Jezabéis da vida estão soltas. É como o teólogo falou, é o diabo de saia. O que é terrível ver pessoas que estão negando a existência de Deus, estão completamente perdidos consigo mesmos, deixaram de acreditar em si mesmo, passaram a desconfiar de tudo e de todos. Eu te pergunto, o que Deus tem a ver com isso? Deus, na sua longanimidade, Deus é compassivo e, diz a Bíblia, tardio em irar-se. Se Deus fosse considerar as palavras de Elias, ele poderia ter sepultado Elias naquele monte. Mas no momento que Deus fala para Elias, eu tenho 7.000 joelhos que não se prostraram. E eu tenho uma missão contigo. Pelo caminho que tu vieste, tu volta por ele. Porque tu vai ir para Damasco e vai ungir o rei da Síria. Depois tu passa para o território de Israel e tu vai ungir um rei em Israel. E eu vou colocar um profeta no teu caminho que tu vai ungir ele. E ele vai ser o teu sucessor. Quando você pensar que Deus desistiu de você, eu quero te dizer que Deus não abre mão da tua vida. E nesse dia eu quero que tu ouça a voz de Deus. O mesmo Deus que falou para Elias, dizendo, sai desta caverna e volta pelo caminho por onde tu vieste. É o mesmo Deus que manda te dizer nesse dia, chega de viver nesta caverna, sai dela hoje. O que é mais interessante é que Elias entrou na caverna, mas dentro dele já existia uma caverna. Dentro dele se estabeleceu uma caverna. Ele estava perdido dentro de si mesmo. Mas a luz da presença de Deus, a glória do eterno Deus chegou à porta daquela caverna. Eu estou batendo na tua porta hoje dizendo que Deus não abre mão de você. Sai desta caverna. Volta pelo caminho por onde tu vieste. Volta. O caminho de Deus é perfeito. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. No caminho de Deus não tem mentiras, não tem enganos. No caminho de Deus não existe a morte como sentença e juízo. No caminho de Deus, para todos que ouvem a sua voz, diz a Bíblia, e ouvireis a minha voz e vivereis. Jesus falou, sou o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia diz, e o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim, disse o Senhor, para dar vida e vida com abundância. Chega de viver escondido. É hora de voltar a viver com Cristo, viver com Deus. Se você estava perdido, um dia Elias se perdeu. Se você achava que tu era o único, Elias também pensou ser o único.
mas Deus não abriu mão da vida daquele homem. E com certeza Deus não abre mão da tua vida, da tua casa, da tua família. Que Deus em Cristo te abençoe, te guarde e te proteja. Nunca esqueça, fique com Jesus, porque Jesus, Ele é a melhor companhia. Jesus sempre foi e sempre será o melhor amigo. Sempre estará presente quando todos nos abandonarem. Jesus, Ele nunca foi culpado de nada. Jesus, Ele sempre foi auxiliador, orientador, e Ele se tornou a ponte entre Deus e os homens. Um grande abraço, até a próxima oportunidade, querendo Deus, que Deus em Cristo vos abençoe.